mocidade? E depois de reagirmos ao vídeo sobre o maior clássico de cada continente, vamos vir pro Brás agora. Qual é o maior clássico de cada estado brasileiro? Tem parte 1 e vai ter parte 2 também. E eu já vou dar um spoiler. O maior clássico do Brasil, na minha opinião, tá aqui na parte 1 desse vídeo. Então já vai lá no Soccer JM ou Soccer JM, se inscreva no canal, o link tá aqui na minha descrição, deixa o like para nós e bora pro vídeo. O Brasil é literalmente o país do futebol. O esporte está presente em todos os estados, mas cada um vive uma realidade futebolística diferente. Alguns contam com times gigantes e outros com times menores e até desconhecidos. E já que fizemos a maior rivalidade de cada país da Europa e da América do Sul, vamos ver agora qual é a maior rivalidade de cada estado do Brasil. Tem favoritos? Eu acho que tem, né? A ideia é passar por todos os estados, mas não tem como fazer isso no único vídeo, até porque são 26 mais Distrito Federal. Então para essa primeira parte, vamos focar nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte. Bora! Então já vamos começar com a região mais ao sul do Brasil, o Sul. E é do Rio Grande que tem, de acordo com a revista inglesa 442, a maior rivalidade do Brasil e a 8ª maior do mundo. O Grenal, Grêmio contra Inter. Não precisava da opinião da 442, né? Todo mundo já ia saber, né? E essa expressão, Grenal, surgiu há muito tempo. Em 1926, quando um jornalista estava cansado de escrever por extenso os nomes dos clubes e criou essa palavra. E como eu mencionei ali no vídeo das maiores rivalidades da América do Sul, esse clássico centenário é extremamente equilibrado e foi ficando... Será que então Grenal foi o primeiro clássico que teve o nome assim, juntando abreviações dos dois nomes dos times? Será que foi o primeiro? Antes de Fla-Flu, de Repá, do próprio Brapel? Mais disputado com o passar dos anos. Foram mais de 400 jogos entre os dois. E a taça que mais rivalizam, claro, é do Campeonato Gaúcho. E é impressionante, nesse ano o Grêmio ganhou o seu 6º título estadual seguido. O que mais tem agora é gremistas zoando o Colorado por isso. Mas o doido é que antes o Inter, entre 2011 e 2016, também tinha ganho 6 seguidas. É verdade. Acredite. Totalizando 42 títulos do Grêmio e 45 do Internacional. Eles que aguardem. Porque logo, logo, o Chavantão vai ganhar 6 seguidos. Não, maluquice. Além dos dois também já terem ganhado a Libertadores, Mundial e lá vai. É um equilíbrio gigante. E mesmo dividindo em estado inteiro, são da mesma cidade, Porto Alegre. O Grêmio manda os seus jogos na Arena do Grêmio com capacidade para 60 mil e o Inter no Beira-Rio, estádio de Copa do Mundo com capacidade para 50 mil. Mas tá, subindo agora para Santa Catarina, temos outra rivalidade na capital. Da capital? Maior clássico de Santa Catarina? Não estava esperando isso, vamos ver. O clássico de Florianópolis entre Avaí e Figueirense. O Avaí joga no estádio da Ressacada, na ilha de Florianópolis mesmo, e o Figueirense no Orlando Scarpelli, no continente. E essa rivalidade começou lá nos anos 20 e 30, porque além de serem da mesma cidade, os dois também dominaram o estadual nesses anos, o que criou essa rixa. E hoje, número de títulos continua um equilíbrio total. Os dois têm... que acho que ele está considerando isso, né? Ser da mesma cidade. Porque se fosse considerar tamanho de time, daí não seria Figueirense e Avaí, né? Haja vista que quem é o maior time de Santa Catarina? Criciúma, campeão da Copa do Brasil. Quem é o segundo maior? Chapecoense, campeão da Copa Sul-Americana, né? Exatamente 18 taças estadual, mas o Avaí tem uma pequena vantagem, porque já ganhou também a Série C de 98. De qualquer jeito é muito parelho. E no cenário nacional, um dos maiores confrontos foi em 99, quando o Avaí eliminou o Figueirense da Copa do Brasil, do então chamado Clássico do Século. Aí em 2015, o Figueirense deu o troco, eliminando o rival na mesma fase do torneio. E outro clássico importante foi em 2011, quando voltaram a se encontrar na Série A depois de 35 anos, com a vitória do Avaí de virada no Orlando Scarpelli por 3-2, mas ele não é um clássico assistido a nível nacional, tá ligado? Foi nesse ano aí que o Figueirense chegou até a final da Copa do Brasil? Perdeu do Fluminense, daí a final. Essa época parecia que o Figueirense estava meio estabilizado na Série A, né?
Depois só decaiu, Indo né? em clássicos de capital, a gente chega no Paraná, que tem o grande Atletiba. Ó o Atletiba aí. Contra Atlético Ah, Paranaense. de Furacão. Os dois são de Curitiba e lá atrás essa rivalidade vinha da origem dos clubes. O Curitiba era conhecido por ser um time dos imigrantes alemães e o Atlético mais da aristocracia, ou seja, do pessoal com mais grana. E os primeiros confrontos entre os dois começaram nos anos 20, logo depois do Furacão ser fundado em 24, enquanto o Curitiba é de 1909. Aí com o passar dos anos, os dois foram acumulando cada vez mais torcida e foram decidindo cada vez mais jogos importantes, o que aumentou demais a rivalidade. E se hoje vemos o Atlético como o melhor time, no passado o Coxa era o melhor. Nos anos 70, os caras chegaram a ganhar o estadual 8 vezes. Então no estadual, o Curitiba tem vantagem, com 39 taças contra 26 do Atlético. Já em títulos da Série A, tem um empate, um pra cada lado. Em 2001 pro Furacão e em 86 pro Coxa. Mas o Furacão também tem uma Copa do Brasil. É 85, né? Opa, sorry. 85 do Coxa, né? No 86. Brasil e no cenário internacional leva melhor, com 2 Copas Sul-Americanas e 2 finais de Libertadores. Isso tem um peso gigante, hein? Então beleza, Lógico. vamos agora sair da região sul. Só antes de sair da região sul, o Atlético tem também a Copa Seletiva para Libertadores de 2000, Copa Seletiva que foi disputada em 1999, que foi uma espécie de Copa do Brasil. Naquela época surgiu uma vaga extra para o Brasil, para a Libertadores, e como o campeonato não era de pontos corridos, não tinha como simplesmente colocar ali o subsequente, ali, que seria acho que o quarto colocado ou o quinto. Então foi feita essa Copa Seletiva, e olha só, tudo em jogo de ida e volta. O Atlético eliminou Portuguesa, eliminou o próprio Coxa, eliminou o Inter, o São Paulo, e foi campeão do Cruzeiro, em cima do Cruzeiro, lá no Mineirão. Se a gente fosse igual ao Palmeiras, já ia querer reconhecimento de Copa do Brasil. Mas tem o mesmo valor, sim. Tu ir pro Centro-Oeste, começando com o estado do Mato Grosso do Sul. E se tu não é de lá, com certeza não conhece a rivalidade conhecida como Comerário. Eu conheço. Futebol Clube, Esporte Clube Comercial. Não sou de lá, mas conheço. Aliás, né, tava na hora dos comerciais aí do Mato Grosso do Sul mudarem esses símbolos, né? Um é igualzinho o Santos, o outro é igualzinho o Santos, só que tem vermelho, né? Vamos mudar isso aí, rapaziada. Já foi esse tempo aí de imitar símbolo do time paulista e carioca. Tanto que os dois jogam no mesmo estádio. O Morenão, com capacidade para 38 mil. Pois é. Enquanto o Operário foi fundado em agosto de 38 por trabalhadores da construção civil, o seu maior rival Comercial foi fundado em março de 43 pelo esportista Etiócles Ferreira, junto de comerciantes da região e tal. Olha a foto aí no das campeonato antigas, estadual, eles são os maiores campeões. O Comercial tem 9 títulos e o Operário 12. Não parece muito, até porque antigamente o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso era um estado só. Mano, olha o tamanho disso, cara. Cara, como é que pode, né, mano? Olha o tamanho disso, mano. E olha ali onde é Goiás, como é que era o Goiás antigo, né? Que era junto com o Tocantins também. O bagulho gigante, mano. Que é isso? Então o campeonato sul-mato-grossense só começou mesmo em 79, recente, digamos assim. E hoje o Comercial não disputa nada a nível nacional, mas o Operário tá na Série D. Vamos ver o quão longe vai. E nossa, se no Mato igualzinho o Grosso Operário do do Ponta Sul não Grossa? tem time de elite, no Mato Grosso tem. E o mais forte de lá, com certeza, é o Cuiabá, que recentemente vem ganhando e dominando estaduais. Mas o Cuiabá foi fundado em 2001, muito recente. Então, por ser novo, ele ainda não é protagonista na maior rivalidade do estado, que é conhecida como o Clássico dos Milhões. Misto contra o Operário. O Operário é da cidade de Várzea Grande, enquanto o Misto é da capital Cuiabá. Pela primeira vez. Então, retiro o que eu falei lá do Mato Grosso do Sul. Eu acho que eu não conheço aqueles dois comerciais lá, não. No lugar de um deles, o que eu conheço é esse aí, o de Várzea Grande. Esse é mais famoso. E o Misto é um time famoso também. Aqui no vídeo a gente vê dois que não vêm da mesma cidade. E o Misto é mais antigo que o Operário. O primeiro duelo só foi acontecer nos anos... Aliás, é misto, né? Porque é misto com X. Não é com 50, quando o Misto já tinha vários títulos estaduais. Mas o Operário começou a crescer e também ganhar as taças, fazendo aumentar muito essa rixa dos dois. E no ano de 1979, chegaram até a disputar na elite do Brasileirão, quando o campeonato ainda era de fase de grupos e avançaram até a segunda fase. Brasileirão aí, hoje, com quase 100 é o time, maior né? campeão estadual com 24 taças, enquanto o Operário tem 12. Só que os dois pararam de dominar o estado. O Cuiabá cresceu muito e agora tem 12 títulos também. Não vai demorar para essa rivalidade Cuiabá e Misto ultrapassar o
clássico dos milhões, hein? E falando em times de cidades diferentes, a gente chega no Distrito Federal, que tem uma rivalidade até famosa. Brasiliense contra a Gama. Cara, o Gama é um dos times mais tradicionais de lá, fundado em 75, o que pro Distrito Federal é antigo. E no começo rivalizava com o Brasília Futebol Clube. Mas com o Gama crescendo cada vez mais, foram meio que se vendo sem rivais à altura. Até que em 2000 surgiu o Brasiliense, que teve um começo meteórico. Com só 2 anos seguidos, os caras já foram campeões da Série C e vice da Copa do Brasil de 2002. Essa Copa do Brasil aí, cara, eu não lembro direito. Mas teve um roubinho aí nessa final, hein? Vocês lembram? Acredite! Aí ganharam até a Série B de 2004 e chegaram na elite do futebol nacional. O Jacaré. O Gama foi campeão da Série B de 98 e ficou na elite por 4 anos. Então quando o assunto é títulos, estão até equilibrados. O Brasiliense joga no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, tem uma Copa Verde, Série C, Série B e 11 estaduais. Enquanto o Gama, que joga no estádio Bezerrão, em Gama, tem uma Série B e 13 estaduais. Além de um torneio Centro-Oeste. Mas beleza, antes da gente partir para a próxima região do Brasil, vamos falar do Goiás, que é o estado do Centro-Oeste com a maior repercussão no futebol. Goiás e Vila Nova, né? Sendo o derby do Cerrado. Vila Nova contra Goiás. Os dois times são na mesma cidade e foram até fundados exatamente no mesmo ano. Olha que coincidência. Em seus primórdios, se dizia que o Goiás era um clube de origem burguesa e o Vila Nova um time mais de operários. Só isso fez a rivalidade crescer desde o começo. Aí nessa época que foram criados, o melhor time era o Goiânia Esporte Clube, que dominou o estadual nos anos 40 e 50. Além do Atlético Goianiense ganhar algumas também. Mas nos anos 60, 70 e 80, Goiás e Vila Nova começaram a dividir muito o pódio do estadual e a rivalidade ganhou muita força. E o craque Túlio Maravilha é um personagem desse caso, porque ele jogou nos dois times e foi campeão com os dois. Aí nessa disputa de títulos, o Goiás é bem superior, conquistando 28 goianos contra 15 do Vila. Além disso... Falar um negócio pra vocês, hein? Um Túlio Maravilha resolveria os problemas da seleção brasileira atualmente, hein? Mas também tem 2 títulos de Série B, que chegou nas oitavas da Libertadores e foi vice da Sul-Americana, enquanto o Vila conquistou 3 títulos da Série C. Mas beleza, saindo agora do Goiás, vamos entrar... Então, uma coisa que me chama muito a atenção, né? Eu nunca estive em Goiânia, nem conheço ninguém de lá, mas o que a gente ouve falar é que o Vila Nova tem uma torcida bem maior que a do Goiás. E o Vila Nova nunca consegue chegar na Série A, né? Só jogou lá nos anos 80, na época dos brasileirões gigantes, de fórmulas malucas, né? Mesma coisa que o meu Chavante. A próxima região do Brasil e falar de um estado que eu duvido você conhecer a rivalidade. Rondônia. Cara, antigamente, na era amadora, a maior rivalidade de Rondônia era entre Motoclube e Ferroviário. Mas logo no começo da profissionalização, os dois times acabaram fechando as portas. Então hoje existem outras rivalidades que tentam tomar esse posto de maior do estado. Com uma das, se não a mais importante, sendo entre Ji-Paraná e União Cacoalense. O Ji-Paraná tem o nome de outro estado do Brasil, mas é de uma cidade do mesmo nome e joga no estádio Biancão. Enquanto o União Cacoalense é de Cacoal e é o time mais antigo ainda em atividade do estado, mas só tem 2 títulos de estadual. Enquanto o Ji-Paraná é o time ainda em atividade que mais conquistou com 9 títulos. Os outros que tinham mais acabaram fechando e etc. Essa não é uma rivalidade tão forte quanto outras que a gente mencionou, tá ligado? Então esse posto de maior do estado pode ser mudado rapidinho mais pra frente. Mas então, saindo de Rondônia, vamos pra um que tem uma rivalidade bem grande pro seu tamanho. O Acre. E a capital e maior cidade do Acre é Rio Branco. Então é dali que vem a maior rivalidade. Rio Branco contra Atlético Acreano. Cara, esse Rio Branco é simplesmente o maior time do estado. Os caras já conquistaram incríveis 48 títulos do campeonato. E também é um clube bem antigo, fundado em 1919. Pois é, vai achando que no Acre não tem time. E hoje, seu principal oponente é o Atlético Acreano, que é mais recente, fundado em abril de 52 por comerciantes sírio-libaneses. Mas o Atlético não tem tantos estaduais, no total tem 9. Os últimos 3 2016, 17 e 2019. E como nenhum dos dois foi campeão em 2022, nesse ano não vão disputar a Série D. Não jogam nenhum torneio a nível nacional. Mas é só questão de tempo de voltar. Aí o principal estádio do Acre é onde os dois times jogam também. Esse negócio de o time só jogar estadual durante 3 meses e o resto do ano ficar sem jogo, isso aí quebra, né? Vamos ver se essa Série E sai do papel, né? E eles começam a pensar nos times menores.
Arena da Floresta, com capacidade para aproximadamente Estádio legal, 14 mil pessoas. Olha, Mas também legal o joga em estádio. outros, como o Estádio Florestão, Estádio José de Melo e etc. E se o maior Esse estádio de Florestão lá é a bonito Arena da também. Floresta, vamos para um clássico que acontece na Arena Amazônia. O Rio Now, Rio Negro contra Nacional. A maior rivalidade do Esse é Amazonas. tradicional, E hein? assim como acontece em Goiás, esses dois foram fundados exatamente no mesmo ano, em 1913, e estrearam no Campeonato Amazonense em 1914. São Nossa, clubes mano, realmente das muito antigas. antigos que cresceram juntos. Mas mesmo sendo do mesmo ano, o Nacional é muito, mas muito mais vitorioso. Eles já ganharam o campeonato incríveis 43 vezes. E até jogou a Série A do Brasileirão entre os anos 70 e 80. Mas hoje fica na Série D mesmo. Já o Rio Negro só levou o campeonato estadual 17 vezes. Mas também jogou a elite do Brasileirão naqueles anos. E os dois não têm estádio. Pô, meu pai foi pra Manaus nos anos 80 vender Gimo, ele era vendedor da Gimo Química. E ele tinha uma caneca de chopp, de alumínio, assim, do Rio Negro, lá de Manaus. Das antigaça. Das Próprio antigas. só deles. Joga em campos diferentes pro Manaus. O principal, claro, é a gigante Arena Amazônia. Mas também podem jogar no Estádio da Colina, Estádio Carlos Amit, etc. Comenta aqui estádio embaixo se tu já bonitinho foi lá, algum né, mano? deles. Mas Os beleza, pequenos, subindo um pouco mais grande ainda, bonito. chegamos no estado mais ao norte do Brasil, Roraima. E a maior rivalidade de lá é de dois times da capital Boa Vista. Monte Baré Roraima? Esporte Clube contra Atlético Roraima. Ah, não. Não, esse não é o Fluminense, é o Atlético Roraima mesmo. Baré. Eles têm Eu esse já ouvi escudo falar no porque Baré. a maioria dos fundadores do clube eram fãs do Fluminense. E quando foi fundado, era chamado de Clube dos Milionários, porque foi criado por fazendeiros e comerciantes da cidade. Aí, Ó. 2 anos depois do Atlético ser fundado, no ano de 1946, um grupo se desentendeu com a diretoria e se separou para criar o seu próprio time, o Baré. Então, desde a fundação, eles são rivais e com o passar dos anos, foram eles que dominaram o Dissidentes. estado, totalizando hoje 30 títulos pro Baré, que é o maior campeão, e 23 pro Atlético Roraima. Mas hoje, nenhum dos dois domina mais, e sim o São Raimundo. Esse São Raimundo, até 2012, só tinha 4 estaduais, mas explodiu e agora tem 13. Pois é, mesmo assim, Baré e Atlético continuam com a maior rivalidade. Então, beleza, voltando tem o pro Monte nosso Roraima mapa, também, a gente não chega tem? no vizinho Que é uma Mamapá, SAF? onde acontece o derby macapense entre Ipiranga e São José. Os dois são da capital Macapá e o Ipiranga São é José é o conhecido. mais antigo dos dois, fundado em agosto de 46. Já o Ipiranga é de quase 20 anos mais tarde e hoje os dois jogam no que é o maior estádio de lá, o Zerão. O estádio dele é muito interessante, porque a ideia de quando foi Esse é construído da hora, era hein? de que o meio-campo ficasse exatamente no meio da linha do Equador. Esse aí é da hora, hein, mano, esse estádio, hein? A linha do meio do campo divide entre hemisfério norte e hemisfério sul. Esse estádio eu tenho muita vontade de conhecer, mano. A linha do Equador é essa, que divide o mundo em hemisfério norte e sul. Alguns dizem que, na verdade, a linha do Equador Olá. devia ser mais pra baixo e tal. Só que isso já é outra discussão. Mas voltando pra rivalidade, o Ipiranga é o maior campeão da era profissional do estadual. Ganhou 9 taças, com a última sendo em 2020. Já o São José tem só 4, com a última em 2009. Mas a rivalidade é grande porque são as duas maiores torcidas do estado. A maior é do Ipiranga, enquanto a de São José é a segunda maior. E se no Amapá a rivalidade não Opa, peraí. em 2020. Já o São José tem só 4, com a última em 2009. Mas a rivalidade é grande. Esse aqui é o São José de Porto Alegre. Esse é o São José de Porto Alegre. Porque são as duas maiores torcidas do estado. A maior é do Ipiranga, E esse aqui é o Iripianga de Erechim, mano. Ai, ai. Olha, tá até escrito na touca do cara ali, ó. Erechim. Foi as imagens erradas aí pro enquanto a vídeo. de São José é a segunda maior. E se Acontece. no Amapá a rivalidade não tem um peso tão grande, no seu vizinho Pará o bagulho é doido. Lá Aí vemos sim. simplesmente uma das maiores rivalidades do Brasil inteiro. Pra mim, essa é a maior do Brasil inteiro. Pra mim, minha opinião, não tem clássico maior no Brasil, rivalidade é maior do que essa aqui, ó. Essa E aqui, com ó. certeza a maior Essa da aqui, ó. região norte. O Repa, O Remo Repa. contra Paysandu. Essa rivalidade é Aí, conhecida como o clássico o rei da bagulho Amazônia. é Ela louco. envolve as duas maiores forças da região e já contou com mais de 700 confrontos. Sim, olha o tanto de 700 partidas. Além de, claro, confrontos. ser as duas maiores torcidas. A do Remo no Vocês têm noção disso? Mais de 700 confrontos. Mano, o Atletiba, o Grenal tem, acho que 400 e tantos. Mais de 700 repas.
É Estádio o clássico, Baenão hein? é do Paysandu no estádio Curuzu. Mas os principais jogos do clássico não acontecem ali, e sim no maior estádio, o Mangueirão, com capacidade Mano, para 53 mil. E isso aí fontes quando dizem que a lota. rivalidade começou quando em 1915 secretários do Paysandu mandaram uma carta querendo organizar uma partida para arrecadar grana e o Remo enviou uma com insultos. Então os do Paysandu não deixaram baixo e começou uma rixa grande. Aí com o passar dos anos a rivalidade só cresceu. Trocaram Pra ter xingamento noção, por entre carta. 1913 e 1936, só os dois foram campeões estaduais, ou Ó. E tem também a Tuna Luso lá. um ou outro. Depois o Tunaluso até tentou participar dessa dominância, mas não conseguiu e hoje os dois acumulam 96 dos 110 Baita títulos estaduais. O Remo conta com 47 e o Paysandu 49. Olha que maluquice. E falando em títulos, quem tem vantagem é o Paysandu, que ganhou a Copa dos Campeões de 2002, um torneio extinto, 3 Copas Verdes, uma Copa Norte e 2 Série B, enquanto o Remo E o Paysandu também ganhou do Boca Juniors na La Bombonera. Isso aí dá para ser considerado como um título pro Paysandu. tem, além dos estaduais, uma Série C e uma Copa Verde. O clássico é tão importante que em 2016 foi declarado Patrimônio Cultural do Estado do Pará. Pois é. Mas beleza, ainda agora pro Patrimônio último cultural. estado da região norte, que também é o estado mais... Vocês têm visto aí nos últimos vídeos que tô com licença poética para tossir, porque nossa, faz mais de 20 dias que eu tô mal da asma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, um dia eu, André Guterres, a.k.a. jogador asmático, irei conhecer Belém do Pará e vou assistir a um clássico Repá, lá no Mangueirão. novo do Anotem, Brasil, senhoras e senhores. Tocantins. Cara, em Tocantins existem algumas rivalidades importantes, como o clássico Norte e Sul entre Araguaína e Gurupi, Palmas contra Araguaína e etc. Mas os dois maiores campeões do estado, e o que também foi votado como maior Tocantinópolis? rivalidade numa enquete do Globo Esporte, é a de Palmas contra Gurupi. Esse Gurupi é da cidade de Gurupi e joga no estádio Resendão, com capacidade para só 4 mil pessoas. E é um clube que foi fundado justamente no mesmo ano que Tocantins se tornou estado, em 1988. Ó. Sim, antigamente Tocantins era parte de Goiás, mas a Constituição de 88 se separou, por isso também tem um campeonato mais novo. E na sua história, o Gurupi foi campeão do estado 6 vezes, a última em 2016. Já Eu sou mais velho que o estado do Tocantins. Me respeitem, senhores. o Palmas foi fundado em 97, né? Palmas, jogando no estádio Newton Santos. Não do Botafogo, o de Palmas mesmo, com capacidade para 12 mil. Aí eles são os Bonitinho. maiores campeões de lá, essa imagem conquistaram é feia. 8 vezes o título, com o último sendo em 2020. E o mais longe que os dois foram no Brasileirão foi a Série C. Mas o Palmas também já chegou nas quartas de final da Copa do Brasil em 2004. A melhor campanha até hoje. E agora nenhum tá jogando no Essa época aí, que a Copa do Brasil era sorteio, não tinha esse negócio de pota aí e tal, eu achava mais da hora, tá ligado? Você dá oportunidade pros times menores chegarem longe, assim. Eu achava mais da hora. Campeonato Brasileiro. Seu time Agora tem só os realmente grandes ganham. muito menos investimento que outros estados. E cara, eu queria fazer tudo no vídeo só, mas ele ia ficar muito grande. Não, então tá fica ótimo. ligado na parte 2. Mas me diz aí, qual clássico Tá pega ótimo. fogo na tua cidade? Deixa aqui nos comentários. E aí, na sua cidade, comenta qual é o maior clássico. Vai lá, se inscreva no Soccer JM ou Soccer JM. Deixa o like no vídeo. Tamo junto. E até a próxima. Vamos reagir à parte 2 também em breve.